1980, o Lynch lançaria o seu segundo filme, uma produção com Mel Brooks, com um orçamento bem mais confortável em relação ao primeiro filme, e o filme é o melodrama O Homem-Elefante. A sinopse do filme é a seguinte: em Londres vitoriana, Dr. Treves descobre Joseph Merrick em uma atração de circo. Nascido com uma anomalia congênita, Merrick usa sua deformação para ganhar a vida como Homem-Elefante. Treves se interessa pela saúde de Merrick e descobre que sua aparência grosseira esconde uma alma refinada. Bom, nesse filme o Lynch tem muito mais orçamento que em comparação com o Eraserhead, mas talvez muito menos controle em relação ao filme. Isso é um problema que o Lynch vai ter muito mais no próximo filme, que é o Duna, que vai ser o maior fracasso dele de bilheteria e o maior fracasso dele na carreira. E ele sempre vai comentar, após isso, nas entrevistas, que ele sempre quer lutar pelo direito do corte final, né? Então ele sempre quer ter um controle sobre a obra que ele está produzindo. No caso em questão, é um melodrama clássico, então tem todas a forma e até talvez pensar o final do filme também segue todos os elementos de um melodrama clássico, mas ainda assim o Lynch consegue expressar o seu estilo em diversos aspectos. Eu acho que principalmente em relação a uma coisa que até comentei no Eraserhead e eu venho comentando nos podcasts, a ideia de dois mundos, né? Em alguns casos o mundo dos sonhos e o mundo real, em outros o mundo da fantasia, o mundo do desejo. Enfim, eu acho que essa abordagem pode ter várias leituras. Mas no caso em questão, eu acho que vai muito para uma ótica do espetáculo. No sentido de, primeiramente no sentido do personagem principal, né? Que é o Joseph Merrick, uma figura que histórica realmente existiu. Eu não saberia dizer se de fato a história retratada no filme, que é uma adaptação de um livro, segue ipsis literis a biografia da personagem, né? Mas eu acho que o filme ele trabalha essa dicotomia de dois mundos e espetáculo muito a partir dessa ideia do Joseph Merrick enquanto humano, né? Enquanto pensando, sendo uma pessoa consciente, né? Na primeira metade do filme a gente tem uma noção, o olhar dos médicos sobre ele como uma figura de um idiota, uma figura que não tem consciência do que está fazendo, mas a partir do momento que eles percebem que ele consegue recitar versos, salmos bíblicos, ele consegue se comunicar, então ele tem algum tipo de humanidade, ele começa a ser tratado de fato como Joseph Merrick. Mas antes disso ele era só o Homem-Elefante, um monstro, o que talvez até serve até pensando no cinema como um todo, né? Talvez esse filme também tenha em alguma medida abordado a noção de monstros no cinema. A gente tem vários períodos onde os monstros foram meio que moda assim, no que estava rolando no cinema no período. Por exemplo, as produções da Hammer nos anos 50, os monstros da Universal. Então, em alguma medida, existe essa história dos monstros no cinema. E o Homem-Elefante, ele poderia ter sido abordado dessa medida. Mas, então, a gente tem essa dicotomia, né? Tanto do Joseph Merrick tentando se tornar humano no decorrer do filme, tentando ser reconhecido como humano, e ao mesmo tempo essa noção de monstro, né? Essa noção do homem-elefante, que a gente tem até em alguma medida isso sendo expresso de diversas formas, inclusive na mise-en-scène do filme, né? Inclusive no que é colocado no quadro. Eu acho que especialmente em relação às janelas. No início do filme, quando ele é tratado como um monstro ou uma figura sem consciência, ele fica isolado no último andar do hospital com uma janela pequenina. E no decorrer do filme, quando ele vai se tornando mais reconhecido como Joseph Merrick, né, como humano, ele vai tendo uma janela maior, ele vai sendo mais exposto. E essa noção de exposição e vida privada, ao mesmo tempo que existe uma noção de humanidade, né, quando ele é tratado com mais humanidade, ele é mais exposto, ele é mais reconhecido, ele é comentado no jornal, ao mesmo tempo existe uma noção de espetacularização disso. Então, em algum momento, o Dr. Treves, ele fica na dúvida se ele não está fazendo a mesma coisa com o Joseph Merrick da maneira que ele estava sendo tratado quando ele era Homem-Elefante, né? Pelo dono do circo. Então ele fica nessa dúvida se ele não está fazendo a mesma coisa, né? Se ele não está fazendo mesmo tipo de exposição. E no decorrer do filme, então, fica essa dicotomia, né? De novo, essa noção de dois mundos lynchianos. Essa noção de vida privada e essa noção de vida pública, essa noção de espetacularização, o espetáculo e de fato a realidade. E existe uma
uma leitura interessante que foi exposta na Carreira do Cinema de 81, que está dentro do David Lynch, Master of Cinema, do Thierry Jousseau. E essa Carreira do Cinema trata da noção de três olhares, né? Eu li um dos textos aqui da Laura Mulvey, que falava sobre os olhares no cinema. Vou deixar o link na descrição, o link no final do vídeo, na verdade. E nessa Carreira do Cinema comentou sobre os três olhares que o filme tem, né? Que seria o olhar burlesco, da Pequena Feira, né? Quando o Joseph Merrick ainda é o Homem-Elefante. O olhar moderno, que é o olhar do hospital, quando ele é exposto no hospital. Ele é exposto em algum momento também no hospital quase como uma descoberta. E finalmente um olhar clássico, que é o olhar do teatro. E no final do filme, quando ele é reconhecido e aplaudido no teatro. Então o filme ele brinca muito com essa noção de espetáculo e realidade. Essa noção de exposição e vida privada, né? E, de novo, essas figuras que surgem da escuridão no cinema do Lynchiano, né? No início do filme, o Joseph Merrick, ainda como Homem-Elefante, ele é sempre uma figura que sai da escuridão. Ele é escondido, sempre escondido, e no decorrer do filme ele vai se expondo mais. Então o filme ele sempre está brincando com essa noção de vida privada e vida pública, de exposição e reclusão, de fantasia e realidade, né? O filme termina com uma cena no teatro e o filme termina com o Homem-Elefante, o Joseph Merrick, se tornando humano a partir do momento que ele decide dormir de peito para cima, né? Que ele acaba morrendo sufocado. Eu acho que outro tema interessante que está no filme seria a noção das fotografias, né? Eu acho que isso é uma outra noção de exposição, noção de lembrança até, de imagem. O Joseph Merrick guarda uma fotografia da mãe dele que ele diz que é bela como um anjo. Quando ele faz uma visita na casa do Dr. Treves, as fotografias dos filhos são expostas, né? Então tem muito essa noção de imagem, exposição. E de novo, é uma exposição na vida privada, né? A gente expõe as fotografias na vida privada. E, enfim, então eu acho que apesar de ser um filme de estúdio, né, um filme com orçamento, então um Lynch muito mais amarrado nessa produção, ainda assim o Lynch consegue explorar um pouco das ideias dele nessa noção de dois mundos. Mas não só isso, eu acho que também em relação ao estilo, né? A sequência inicial é muito lynchiana. Eu acho que alguns momentos de violência até são a maneira que o Lynch filma cenas violentas, né? Que ele traz um slow motion, uma saturação do som. Isso também está presente em vários filmes do Lynch, também está presente nesse. Então tem sequências de sonho que são muito comuns do cinema do Lynch, mas para além disso eu acho que essa ideia que o Lynch trabalha de espetacularização e realidade, essa noção de dois mundos, eu acho que é um dos principais temas que permeia a filmografia do Lynch e está presente no Homem-Elefante. Bom, esse é mais um episódio da Maratona David Lynch. Essa semana tem um podcast também sobre o Coração Selvagem. O podcast ele sai primeiro no Spotify, mas no YouTube ele vai saindo na semana seguinte. Na semana que vem eu vou falar sobre o Duna e também sobre o Fire Walk With Me, né, o filme do Twin Peaks. Enfim, se você se interessa por David Lynch e gostaria de acompanhar, se inscreva no canal, curta, comente e é isso. Vamos continuar conversando sobre David Lynch.